Eduardo Bolsonaro decidiu hoje não retornar ao país. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, considerando que a gente vive hoje numa ditadura, decidiu estabelecer as suas atividades de homem público na defesa da soberania nacional. A acusação que se faz ao Eduardo Bolsonaro, aqui de dentro, senhor presidente, é que ele contraria os interesses da soberania nacional. Mas eu digo, soberania nacional é um interesse do povo, senhor presidente João Jorge. E os interesses do povo, os interesses da democracia, que são os interesses do poder de liberdade de expressão, de você poder criticar pessoas, entes, dentro das instituições, foi completamente podado. Pessoas se exilam voluntariamente do país. O jornalista Alan dos Santos se extraditou voluntariamente do país porque é um perseguido político, e eu provo porque ele é um perseguido político. A Interpol, intercedida pelo STF, foi instada a extraditar o jornalista Alan dos Santos e se recusou, porque disse que o único crime do jornalista Alan dos Santos seria cometer palavras, críticas justas ou levianas, justas ou injustas, são o sedimento da democracia. O jornalista Oswaldo Eustáquio também foi pedido a sua extradição da Espanha. A Espanha, também um país democrático, se recusou a extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, porque em qualquer país em que a democracia graça, a liberdade de expressão não tem sagrada, a liberdade de expressão não existe no Brasil. Os rumores sobre uma possível prisão do deputado federal, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, os rumores da cassação do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro são condição sine qua non que a gente vive numa ditadura de toga no país. O que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora? Ele está instando os congressistas americanos a investigarem aqui dentro do Brasil, o que acontece aqui. A lei Magnitsky provavelmente vai condenar o senhor Alexandre de Moraes a não poder pisar em solo americano, não poder pisar em solo democrático fora do Brasil, não poder ter conta bancária em solo democrático real nos Estados Unidos e possíveis aliados dos Estados Unidos dentro da União Europeia. O que está acontecendo, senhor presidente? Em que os nossos homens são obrigados a se exilarem, a saírem, a fugirem do país para não entrarem na mira de um tirano, de uma tirania de toga, do STF, em que você precisa sair daqui para dizer lá fora que aqui é uma ditadura, porque inclusive os líderes da direita do Brasil se acovardam, se omitem e não dizem o que está acontecendo. Eu tive, senhor presidente, no domingo passado, 16 de março, numa passeata pela anistia. Anistia é um nome ruim, porque eu já disse, repito, reitero e ratifico aqui. Não existe anistia para quem não cometeu crime. Não existe anistia para quem comete o dever sacrossanto da opinião e da crítica justa e necessária e obrigatória a entes públicos dentro das instituições. Não existe anistia a pessoas que não cometeram nenhum tipo de golpe de Estado. Aquelas pessoas desesperadas por um governo, por uma tirania injusta de um STF, de um Tribunal Superior Eleitoral, que tornou essa eleição ilegítima por agir como ator político, censurando um lado a saber de Bolsonaro, em favorecimento de um candidato Lula, tornaram as eleições complicadamente ilegítimas. Esses inquéritos ilegais, inquéritos imorais, colocados de ofício, em que juízes colocam como vítimas, procuradores de juízes, investigadores e carrascos, anulam todo o processo democrático brasileiro. Inquéritos que têm, por ordem, crimes de fake news e discurso de ódio que não existem, senhor presidente. O que é fake news? É você dizer mal de algum ministro, dizer de algum mal feito de algum ministro? O que é discurso de ódio? É você dizer de maneira incisiva que a democracia está sendo conspurcada no Brasil? Então fica aqui, senhor presidente, o meu voto de solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que está sacrificando a sua vida no Brasil, sacrificando a sua família, os seus entes queridos. Você tem o filho do presidente Bolsonaro, que se recusa a voltar para uma tirania. Você tem Jair Messias Bolsonaro, que está preso político aqui no país, com seu passaporte cassado, simplesmente que fez uma reunião de embaixadores para alargar as possibilidades da segurança do processo eleitoral. Nós vivemos uma tirania, nós vivemos uma ditadura, em que pessoas são obrigadas a se exilar, outras são exiladas. O jornalista Paulo Figueiredo está exilado, seu passaporte está cassado. O jornalista Rodrigo Constantino tem seu passaporte cassado, está exilado. Com tratamento de câncer não pode recorrer a essas contas bancárias que estão bloqueadas. Senhor presidente, a gente vive uma tirania de Estado. O mundo inteiro percebe hoje que o Brasil é uma ditadura. E o que as lideranças nacionais de direita, inclusive as de esquerda, vão fazer? Vocês que estão aqui de esquerda me olhando, vocês clamavam e clamam até hoje por anistia de guerrilheiros que têm sangue nas mãos, que foram também barbaramente torturados. Eu nem acho que a anistia seja um bom nome, porque aquelas pessoas desesperadas que entraram na Casa dos Seis Poderes no dia 8 de janeiro estavam desesperadas por uma ditadura, por uma perseguição, por uma tirania já instalada no Brasil. Você não pode condenar pessoas desesperadas por fazer arruaça e colocá-las como golpistas. Você não pode colocar uma mãe de família condenada a 17 anos, pena que nem um pedófilo oferece aqui dado no Brasil, por pichar, perder uma mulher numa estátua. Você não pode prender um ex-ministro de Estado por uma viagem que ele nunca fez, por um golpe que ele nunca deu. Senhor presidente, a condição é surreal. Só fica no Brasil quem tem que ter um princípio de heroísmo. E eu acho que é herói também aquele que vai lá fora denunciar o estado de perseguição, de tirania. Então fica aqui, nesse meu discurso, a homenagem ao pai de família, ao homem alijado do seu poder, ao homem que está sacrificando seu mandato de deputado federal para defender os interesses do Brasil lá fora. Mais uma vez, soberania é soberania de um povo dentro de uma democracia e não existe democracia no Brasil. Os interesses conspurcados de ministros do STF que hoje comandam o Brasil com uma voz tirânica é o interesse de um poder narcísico. Poder é poder fazer alguma coisa pelo seu semelhante. Quando você usa o poder para satisfazer seu ego, perseguindo, deixando pessoas morrerem na cadeia, como Gladstone, censurando, torturando as pessoas sem o devido processo legal, o nome disso é tirania. E soberania nacional não é o que acontece hoje no Brasil.